Olá! Faremos uma apresentação das contribuições de Henri Vallon acerca da representação corporal na educação infantil para o CIA-UFV 2023. Bom, o nosso trabalho foi desenvolvido na disciplina Edu 211, Psicologia da Educação, no curso de Pedagogia da UFV. Como orientadora, teremos Cristian Rosineire Gonçalves Lopes, professora do Departamento de Educação na UFV, assim como primeira autora, eu, Lívia Duarte Silva, e como colaboradoras, Ana Carolina de Paula, Márcia Silva Pereira e Maria Clara Barbosa das Chagas, que também irão fazer essa apresentação juntamente comigo. E todos nós somos integrantes do quarto período do curso de Pedagogia na UFV. O nosso trabalho toma como referência as abordagens do francês Henri-Paul Hyacinthe Vallon acerca do desenvolvimento biológico, psicológico e social de crianças entre 0 a aproximadamente 19 meses, discorrendo sobre a construção progressiva da representação corporal na criança pequena, tal como o papel do outro como aspecto indispensável no processo de desenvolvimento desta. Essa percepção é muito importante no âmbito da formação docente, o qual irá atuar nas áreas de educação, sobretudo a infantil. Ao descrevermos as questões afetivas nos estágios de desenvolvimento cognitivo a partir da teoria de Vallon, foi possível compreender que no primeiro estágio do desenvolvimento da criança, que ele chama de estágio impulsivo emocional, que vai de 0 a 1 ano, a criança mostra a sua afetividade através de movimentos que são descoordenados, conforme as sensibilidades corporais, tanto dos músculos quanto das vísceras. Sendo assim, o bebê, então, ele não se identifica como um ser que é capaz de se relacionar ativamente com o ambiente físico no qual ele está inserido. Assim, são insensíveis ao seu reflexo no espelho, uma vez que ele não tem a noção do chamado espaço próximo. Desta forma, ele então não possui estabilidade de seu tronco pela incapacidade de dominância de movimentos que são coordenados, chamado então de estado de imperícia, uma característica presente principalmente em bebês de 0 a 3 meses. As creches, como instituições de ensino, estão aptas a receberem os recém-nascidos e bebês que estão nesse estágio de vida. Logo, os profissionais que atuam nesse espaço precisam compreender os limites físicos e psicológicos dessa faixa etária, e as atividades desses profissionais deverão ser planejadas, levando em consideração que os bebês ainda não possuem a maturação necessária dos órgãos para que sejam capazes de coordenar sua postura. Continuando a análise da perspectiva de Vallon, compreendeu-se que os bebês, ainda nessa fase de 0 a aproximadamente 3 meses, não sendo capazes de sobreviver de forma independente, necessitam do adulto cuidador com o qual possuem uma relação de simbiose afetiva, para identificar suas demandas e satisfazer suas necessidades, visto que o bebê ainda não difere o eu do outro, se manifestando por meio de expressões de gritos, choros e gestos involuntários, que são os tipos de linguagem que inicialmente assumem um caráter estritamente fisiológico. Por isso, o convívio dos bebês em espaços coletivos é essencial tanto para o desenvolvimento de sua dimensão social, quanto para o seu processo de diferenciação, organizando suas emoções e estruturando suas manifestações psíquicas iniciais em contato com o meio. Dando prosseguimento com a apresentação do nosso trabalho, eu vou falar agora sobre o processo dos bebês de 5 a 8 meses, o início do processo de aquisição da habilidade, locomoção e possíveis estímulos. A partir do 6º mês, a ampliação do controle muscular do bebê. Ele começa a se movimentar de forma mais ativa, segurando as mãos com os pés e levando até a boca. Isso vai fazer com que ele experimente a diferenciação da superfície sensível, promovida pela atividade, com as várias partes do corpo e objetos externos. Com o melhoramento da coordenação, ele consegue alcançar objetos fora de seu alcance. Com isso, ele vai conseguir pegá-los e vai estar reagindo aos estímulos sensoriais. Isso vai ser importante porque vai contribuir para a sua representação corporal de forma mais definida. Com relação à interação com o meio social, neste momento inicia-se o movimento com os jogos que estimulará a consciência corporal.
brincadeiras como pique-esconde e cócegas. Por volta dos 8, 9 meses, a criança ela inicia-se as tentativas de locomoção. E ela vai estar utilizando da sua mão para manter esse equilíbrio. É importante ressaltar também que esse processo, né, de aquisição de equilíbrio vai variar de uma criança para outra. E de medida que ela for adquirindo as suas capacidades de desenvolvimento, ela vai estar passando para outras etapas, como, por exemplo, engatinhar-se, ficar em pé sem apoio e dando prosseguimento com os primeiros passos. Então, para dar continuidade à apresentação do trabalho, eu vou falar sobre os bebês de 8 a 19 meses, que engloba a questão do estágio sensório-motor e projetivo, a autopercepção, iniciação da fala e o papel do docente. Ao final do 8º mês de vida, é possível perceber uma evolução na autopercepção desse bebê, porque nesse período ele consegue olhar para o seu reflexo quando ouve o próprio nome, dando início, concomitantemente, ao processo de diferenciação do eu e do outro, que começa quando o bebê reconhece, primeiramente, os órgãos e partes do corpo de outras pessoas, primeiro que o reconhecimento dos próprios. Com capacidades imitativas, ele descobre a semelhança entre os seus próprios movimentos e os movimentos alheios, e o papel da creche e das escolas nesse período seria promover a interação com os pares e desenvolver brincadeiras que envolvam essas capacidades imitativas para a posterior representação corporal dessa criança. No período de 1 ano e 3 meses, o bebê estaria, de acordo com a teoria de desenvolvimento de Vallon, no estágio sensório-motor e projetivo, onde ele consegue reconhecer o cuidador no espelho, voltar-se para ele aos risos, reconhecendo o valor simbólico da imagem especular, ou seja, da imagem do espelho. E por último, durante o período de 1 ano e 7 meses, que seriam os 19 meses, há uma introdução da ideia de compreensão da distância entre o seu corpo e o ambiente. Por exemplo, nesse momento é possível observar situações em que, ao colocar o sapato, o cuidador diz, dá o pé, e a criança ela tenta tirar o próprio pé do corpo, como se fosse um objeto removível e externo a ela. Ela já dispõe da fala e da marcha, possibilitando uma exploração maior do ambiente externo, despertando concomitantemente o interesse em nomear os objetos ao seu redor e compreender sua funcionalidade. Interesse esse que deve ser estimulado pelo docente, que deve explicar e ajudar a criança nesse processo de nomeação, significação e diferenciação do mundo exterior. Bom, por fim, na pesquisa bibliográfica realizada, foi possível identificarmos que, para atender à necessidade de movimentação da criança e estimular a evolução no processo de tomada de consciência corporal, a educação infantil ela deve contemplar, em seu fazer pedagógico, ações que privilegiem a interação da criança com o seu meio e seu grupo, uma vez que a construção da individualidade e separação do eu e do outro só é possível na dimensão sociocultural. Então, jogos de imitação, brincadeiras que envolvam imitar ações, gestos e comportamentos de terceiros, estimulam o desenvolvimento biológico, social e emocional, tal como os jogos que tomam o movimento da criança como princípio, tendem a estimular o desenvolvimento motor, trabalhar a movimentação do corpo através dos sentidos, estimular a construção da representação corporal, assim como jogos de pular corda, jogar bola e fazer circuitos. Também, jogos de construção podem auxiliar no desenvolvimento da percepção espacial pelo contato da criança com objetos, como blocos de montar, quebra-cabeças e outras atividades. Bom, nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui na apresentação. Também agradecemos ao CIA pela essa oportunidade de mostrar o nosso projeto tão importante para a área da educação. E também agradecemos a oportunidade da disciplina Edu 211, Psicologia da Educação, do curso de Pedagogia, para nos proporcionar essa apresentação, essa atividade de ensino. Muito obrigada.